Fala galera, beleza? Começando aí mais uma edição do Domínio do Jogo. Hoje sem trilha sonora, hoje sem piada, hoje sem nada, porque eu tô aqui pra falar um pouco do que aconteceu no Bavi, né? Quando eu tive a ideia de criar esse canal, eu queria falar do futebol de uma forma divertida, de uma forma engraçada, fazendo piada, fazendo aquelas coisas que vocês viram no outro vídeo, aqueles zoom, aqueles cortes, aquela coisa tudo divertida. Mas diante dos fatos ocorridos eu não posso ser omisso aqui, né? Já que o canal tem o conteúdo voltado para futebol, eu não posso fechar os meus olhos diante de tudo que aconteceu. Então eu vou aqui falar para vocês um pouco sobre o Bavi e o papel do futebol para a sociedade. Então vamos lá. Começando pelo lado esportivo da situação. Como assim o lado esportivo da situação? Eu vou dividir isso aqui em lado esportivo e lado social. O que acontece com o lado esportivo do futebol? Os valores do esporte foram invertidos. Como assim os valores foram invertidos? A gente hoje vai no estádio de futebol, a gente aplaude quando um jogador dá um chutão pra lateral, quando o cara dá um carrinho mais violento e pega a bola e tira do adversário, ou então quando o cara tira a bola de cima da linha do gol. A gente está acostumado hoje em dia a aplaudir isso. E quando a gente vê um jogador fazendo um drible, fazendo um gol bonito, a gente taxa isso como ofensa. A gente diz que aquilo é ofensivo, que aquilo não é futebol, que aquilo não faz parte do esporte. Sinceramente, eu não sei onde isso aconteceu, onde essa inversão de valores começou, mas ela tá aí, infelizmente. O futebol, as pessoas conseguiram inverter os valores do futebol. Ao invés da gente incentivar o drible, a gente incentivar os nossos jogadores a serem criativos, a irem para cima, a fazerem gols bonitos, a gente incentiva eles a serem violentos, a gente incentiva eles a dar bicão para fora, a gente incentiva assim nesse ponto, sim. Agora falando do âmbito social do esporte. Você, no seu trabalho, você deve conhecer alguém, ou não necessariamente no seu trabalho, na tua vida. Você deve ter um amigo, deve ter algum conhecido, que quando o time dele joga, e você vai falar com ele no outro dia, esse cara ele tá de mau humor, por exemplo, se o time dele perdeu. Ele tá frustrado. Ou então, ao contrário, se o time dele ganhou, teve um bom resultado, ele tá animado, tá feliz para trabalhar, ou na convivência dele mesmo com você, com as outras pessoas, ele tá uma pessoa feliz. Então, esse é um dos pontos onde o esporte influencia diretamente a sociedade. O esporte, o futebol, está diretamente ligado ao comportamento das pessoas no dia a dia. Isso é um fato, entendeu? Aí a gente pega o que aconteceu no Bavi. Grande parte das pessoas que são influenciadas pelo futebol ou pelo esporte de uma maneira geral são as crianças. Aí você pega, por exemplo, duas crianças que estavam assistindo ao Bavi. Uma criança é torcedora do Bahia, a outra do Vitória. O menino que é torcedor do Bahia, ele é fã do Vinícius. Ele gosta do Vinícius. O Vinícius para ele é uma referência. E o Vinícius faz o gol e sai comemorando fazendo uma dancinha. Esse menino, quando ele estiver jogando futebol na escola ou na escolinha de futebol e ele fizer um gol, ele vai se espelhar no Vinícius. Ele vai comemorar da mesma forma que o Vinícius. Ele vai fazer uma dancinha também. Ao mesmo ponto em que o outro menino, que pode ser o torcedor do Vitória, tem como um ídolo, como referência maior dele, o Canu. E quando ele, por exemplo, estiver jogando contra esse outro menino que é torcedor do Bahia, que tá fazendo dancinha, ele tendo como referencial o Canu, o que ele vai fazer? Ele vai partir para cima da outra criança, vai querer agredir, vai querer ir pra briga. Vocês acham que eu estou exagerando, que isso é impossível? Mas não é. As crianças são totalmente influenciáveis pelo que elas veem dentro de campo, pelos ídolos delas no futebol. Eu digo isso porque quando eu era criança eu fazia esse tipo de coisa, não agredir. Mas quando eu fazia o gol, eu fazia a comemoração igual eu via na TV dos jogadores que eu gostava, entendeu? Na minha época, quando eu era moleque, tinha aquela comemoração de ilustrar a chuteira, de quando o passe era bonito, de fazer aquela coisa do engraxate. Fazia muito aquilo quando era criança, não só eu, meus amigos. A gente cresceu vendo futebol e a gente imitava o que a gente via, entendeu? Pra gente era referência, entendeu? Ajudou na construção da nossa verdade. O futebol ele faz isso na sociedade, ele ajuda na construção da verdade das pessoas. Me deixa extremamente preocupado ver o esporte, o futebol nesse caso específico, sendo usado para espalhar imagens de ódio, imagens de violência, imagens de intolerância. A gente pode dizer assim que, infelizmente, o que a gente viu reflete um pouco do que vive a sociedade brasileira. O futebol ele é parte disso também. As pessoas tratam o esporte, o futebol, como se ele fosse uma coisa à parte, mas ele não é. Ele está integrado à sociedade. Ele faz parte disso.
E eu gostaria muito que esse vídeo chegasse aos jogadores de futebol, não só do Bahia e não só do Vitória, mas a qualquer jogador de futebol, a todos eles, para que eles pudessem refletir sobre o papel deles como formadores de opinião. Porque eles, querendo ou não, são formadores de opinião. Quando eles entram dentro de campo, tudo que eles fazem vai servir como referência para quem está fora. Eu vejo muitos jogadores indo em programas esportivos na televisão comentar sobre briga entre torcedores, que é um absurdo, não pode ter esse tipo de violência. Mas na primeira oportunidade, na primeira chance que ele tem dentro de campo, ele vai e protagoniza uma cena como essa que a gente viu entre os jogadores do Bahia e os jogadores do Vitória. Então, eu gostaria que eles refletissem sobre o papel deles na sociedade. A gente teve movimentos sociais históricos envolvendo futebol muito importantes para a história do nosso país. A democracia corintiana, para mim, é o maior exemplo disso, cara. Onde os jogadores tinham voz, falavam sobre política, opinavam, ajudavam, tentavam melhorar o país. Hoje em dia o nosso jogador ele é omisso, ele não fala sobre nada, ele não faz questão de dar a opinião dele, entendeu? Pra ele ganhando dinheiro dele tá bom, entendeu? Então eu gostaria que eles pudessem refletir um pouco mais sobre a importância deles, para ajudar a mudar o caráter daqueles que são o futuro do nosso país, que são as nossas crianças. O exemplo que eles estão passando é péssimo. Isso tem que mudar, essa cultura de violência tem que acabar. Principalmente também de uma galera que está nas redes sociais, que tem uma facilidade para xingar, para odiar, para demonstrar ódio, que eu não sei o porquê disso, qual o prazer que essas pessoas sentem nisso. Que é impressionante o que eu vejo de gente comentando esse tipo de cena que a gente viu no Bavi, ou até mesmo que a gente viu com o jogador do Operário fazendo com o Gandula, agredindo ele, dizendo que isso é o futebol. Quando vê uma pancadaria em Libertadores, vem falar, esse é o verdadeiro futebol. Desculpa, amigo, eu não sei qual o seu conceito do que é o esporte futebol, mas pra mim isso tá muito longe de ser o verdadeiro futebol. Eu gostaria que essas pessoas que também desenvolvem um trabalho falando de futebol, assim como eu tô fazendo aqui, fossem um pouco mais responsáveis no que eles dizem. A partir do momento que você faz um canal no YouTube, uma página no Facebook, você se torna um influenciador social, você ajuda a formar opiniões também. Então, vamos tentar parar de espalhar tanto ódio, espalhar tanta coisa ruim, tentar espalhar as coisas boas. Quando acontecer esse tipo de coisa, a gente vir e criticar, tentar corrigir, sabe? Fazer as pessoas pensarem que a gente precisa de fazer esse país ser melhor. A gente precisa tentar mudar a nossa cultura, tentar quebrar esse ciclo de ódio, porque é isso que eu vejo. O Brasil é um país que ele tem um ciclo de ódio que é impressionante. E o esporte está totalmente engajado nisso, entendeu? Então, por favor, aos jogadores de futebol, se isso chegar a vocês, pensem um pouco antes de agir, sabe? Pensem sobre o papel de vocês, a importância de vocês na sociedade. Se vocês acham que fica muito distante pensar em crianças que vocês não conhecem, pensem nos seus filhos em casa, pensem nos filhos dos seus amigos, pensem em algum sobrinho seu, alguma criança que é do seu círculo social. Pensem no que essa criança pode estar pensando vendo aquilo, como aquilo vai influenciar essa criança negativamente. A gente tem que começar a dar melhores exemplos para nossas crianças se a gente quiser ter um país melhor no futuro. A gente precisa começar hoje. E o futebol tem sim um papel muito importante nisso. Então galera, eu vou finalizar minha participação nesse vídeo por aqui. Agora eu vou deixar vocês verem um outro vídeo que representa pra mim o que é o verdadeiro futebol. É um momento onde o jogador Zabaleta, se despedindo do Manchester City, que ele defendeu por muitos anos, conseguiu o status de ser uma referência do time, de ser um dos heróis, um dos principais jogadores do time, está se despedindo do clube. O clube chama alguns torcedores, pedindo para eles gravarem uma mensagem em vídeo pro Zabaleta, para se despedir dele. E durante as gravações o Zabaleta aparece e conversa com esses torcedores. E esse último torcedor que vocês vão ver agora, que é o Calum, chamou muito a minha atenção. Esse vídeo é um vídeo que ele mexe muito comigo e eu espero que ele mexa também com vocês e que vocês gostem muito. Então, valeu. Okay, Callum, why do you love Pablo Zabaleta so much? Because he's my favorite player, and when I was poorly, Minisava! Who's that? Who's that? Who's that? Hey, my little friend! My little friend! Hey! Hey! Minisava! Callum! Look at me!
You're heavy now, huh? You're heavy now? Remember the first time I met you? Where it was? When was that? Yeah. I remember we've been playing football together. Huh? Yeah. I got a picture of you. You were really, really young. Huh? It's been a long time now. Look, I have no more hair. Huh? Oh. Show that. Show me that. You did that for me. Wow, look at that. Is that a little summer? Huh? Is that a little summer? Huh? Good, good. He's not happy. Yeah. He's not happy. He's not happy. Yeah. We've had lots of My tears. friend. But we've promised them that we'll come and see you. So Right. don't go to Argentina. Well, Callum, it's time to go, but no worries. One day maybe I can come back, eh? In a different role, who knows? Eh? Hope so, don't we? Just say, right? Big hug. We see you soon, yeah? Keep him well. Hey, lad. See you soon. Lovely to see you. Eh? Take care. Okay. Thank you very much. Take care. Bye. Thank you so Thank much. you. You have been a big inspiration Yeah, thank you. for everything that you've been through as well on the pitch. It does help him. Yeah. Good to see him. Yeah. If you want, Bye. we'll see you soon. Okay, see you soon. Take Bye. care. Bye.